Vamos falar rapidamente de Max Weber. Só para você lembrar de Max Weber. Sociólogo alemão, que está entre o século XIX e o século XX. Vai fazer uma crítica gigantesca à sociedade da época do século XVIII por todos os problemas daquela sociedade. E ele vai ser o cara que vai falar da ação social. O que é a ação social? É tudo aquilo que de alguma forma se estabelece e fornece uma diretriz para a sociedade. Na visão de Weber, a ação social ela pode e ela acontece através de um processo coercitivo. E o que é coercitividade mesmo? Uma imposição. Ele é generalizante, significa que para todas as pessoas ele é exterior, independe da sua vontade. Por causa disso, na visão de Max Weber, essa relação acontece de maneira racional, que a sua ação ela é social, racional, quando ela atinge uma finalidade e ela possui um valor, mas ele também fala que uma ação pode ser irracional, e essa ação social irracional é quando ela é só uma reprodução tradicional das coisas, as pessoas só reproduzem, ou ela é algo puramente afetivo. Você faz só pela emoção de fazê-lo, ou porque seus amigos estão fazendo, então assim, a emoção ajuda bastante dentro dessa construção. E isso ele vai falar que é o comportamento do ser humano dentro das relações de ação social. Ele também diz que as relações de ação social vão desenvolver a ideia de dominação. Dominação dentro do campo político, do campo social, dentro do campo da sua casa, em qualquer lugar, ela passa por 3 grandes parâmetros importantes. O primeiro, que a dominação pode ser tradicional. A dominação tradicional é aquela dominação que é o comum, que é o normal, que todo mundo está esperando e que acontece sempre da mesma forma. Por exemplo, quem que manda na sua casa? Sua mãe e seu pai? E quem que acha que manda? Seu pai, né? Seu pai acha que manda, mas não sabe quem realmente manda de verdade, né? Então, a dominação tradicional, nada muda, né? Nada muda em lugar nenhum. Também nós temos, além da dominação tradicional, nós temos a dominação carismática. O que é carismática? A carismática é aquela que é ligada muito ao conceito do populismo. É a ação populista de ser, de existir. Então ele fala que às vezes o carismático é aquele que não entende nada de dominação, não entende nada de poder nem de política, mas as pessoas votam nesse cara porque ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Ele fala da maneira como o povo, né, acredita que a coisa é certa. Promete coisas que nem ele pode cumprir. E a dominação racional legal. Racional legal é aquela que ele chama de burocrática. Na visão de Max Weber, a burocracia é importante para que ela possa, de alguma forma, questionar qualquer tipo de processo que possa ir além das ações sociais, além da lei. Por exemplo, na visão de Max Weber, quanto mais burocrática uma sociedade, é mais fácil. Não, deixa eu melhorar minha frase. Quanto mais burocrática uma sociedade, mais difícil dessa sociedade se tornar corrupta. É isso que ele quer dizer. Então essa sociedade ela não vai ser corrupta porque vai ter muitos parâmetros e muitos campos para que a pessoa tenha que corromper para que ela possa atingir ou pegar aquele dinheiro. Coitado do Max Weber, não conhece o Brasil, né? Nós somos, né, fera em relação a isso, né? Somos o rei da burocracia, né, e da corrupção. Então, né, a gente conseguiu corromper tudo, né? Então o racional legal é o processo burocrático. Só que nem só de ação social e dominação Max Weber vive. Ele diz que existe um processo chamado tipo ideal. O que é o tipo ideal, segundo Max Weber? O tipo ideal é aquela relação de sociedade que se estabelece dentro da idealização, o ideal versus o real. Como assim? A sociedade, lembra que nós resolvemos até uma questão do Enem quarta-feira que diz o seguinte, né? As pessoas saíram do campo, foram até a cidade e na cidade tentaram emprego, não conseguiram, tentaram voltar para o campo, tinham tomado o campo. Então, por exemplo, a idealização é que as pessoas, uma sociedade ideal é que a cidade e a indústria pudessem, de alguma forma, estabelecer todas as pessoas e conseguir dar um bom emprego e salário para essas pessoas, mas não conseguiu. A realidade foi outra. Então, a realidade é muito diferente do tipo de idealização de uma sociedade, das construções dessa sociedade. Isso é o tipo ideal. Max Weber também vai escrever um livro chamado A Ética Protestante
e o espírito do capitalismo. O que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que a sociedade do século XIX é uma sociedade focada num comportamento religioso e esse comportamento religioso vai gerar então uma consciência econômica. Que consciência econômica é essa, segundo ele? Vai ser a consciência em que o acúmulo de capital é bom. Por quê? Porque vai ser a consciência econômica do capitalismo. E aí, dentro dessa relação da consciência econômica do capitalismo, ele vai dizer que a religião se aproveita disso e fala que Deus abençoa, né? Que existe uma bênção divina para aqueles que, de alguma forma, enriquecem. Mesmo que para você enriquecer, né, existe uma tendência imensa que as outras pessoas tenham que empobrecer dentro dessa realidade, dentro dessa questão. Bom, ele também vai falar de um outro tema chamado desencantamento do mundo. Que tema é esse? Desencantamento do mundo. Max Weber vai falar que o mundo, de alguma forma, desculpa, o indivíduo que vive neste mundo, ele não se sente pertencente. Então existe a falta de pertencimento. E por causa dessa falta de pertencimento, o que vai acontecer? Esse indivíduo, então, ele vai trocar a coletividade pelo individualismo. Coletividade, da sociedade coletiva, versus individualismo. E aí ele diz que qual é a marca da modernidade? A marca da modernidade é o individualismo. Oi? Essa parte aí do comportamento religioso, de consciência econômica, o Max Weber vai falar que com o desenvolvimento do sistema de capitais e o desenvolvimento da igreja protestante, porque ele é alemão, a igreja protestante é muito forte na Alemanha, então eles se uniram. Ele une, então, o sistema protestante com o sistema de consciência econômica. E aí ele vai falar que isso vai ganhar muita força na sociedade da época, porque a igreja vai começar a pregar nos seus púlpitos, que é o calvinismo, vai começar a pregar que as pessoas são ricas porque Deus abençoa, né, aqueles que trabalham. Logo, ser rico é uma bênção divina. Então, ter acúmulo de riqueza, buscar riqueza, desenvolver riqueza, é uma bênção da própria divindade. Então, e aí isso vai gerar, né, um boom na sociedade da época e as pessoas acreditam piamente nesse processo. Qual que é a racional? São ações racionais que têm racionalidade? Isso, é uma ação social racional. Essa ação social racional ela possui finalidade e possui valor. Uma ação social e racional, ela é tradicional ou afetiva. Beleza? E todas elas podem ser, por exemplo, coercitivo, generalizante ou exterior. Vou dar um exemplo. O uso do uniforme. O uso do uniforme é uma ação social implementada pela escola. E essa ação social implementada pela escola faz com que você tenha a obrigatoriedade de usar o quê? Uniforme. É uma imposição, está no contrato que você não lê. É uma imposição. É generalizante porque para todas as pessoas, não é só para você, não escolheram só você. É exterior, independe da sua vontade. Eu não quero usar, eu acho que a cor não me favorece, me deixa meio apagado, não sei, não combina com meus olhos, né? Não sei, tem dia que eu não estou bem com ela. A escola não está nem aí, está no contrato, você tem que assinar o contrato. O máximo que a escola pode fazer é liberar o uso das várias camisetas que representam a escola de uniforme. Por exemplo, né? Os cursos paralelos que a escola oferece, as camisetas que vocês mesmos fazem, né, dentro das relações desse contexto de sociedade que é o terceiro ano até o cursinho, e assim você vai ter essa relação e esse processo também, né? Aí tirando essa galera, né, que é a galera, né, que está acima da lei, né, então eles vêm sem uniforme, né? Vocês podem vir sem uniforme, né? Vocês estão de boa, viu? Então, vocês não têm essa moral ainda, vocês não têm isso, vocês ainda não estão acima da lei. Agora aqui, né, já é uma outra diferença, já é um outro processo, já é uma outra realidade, né? É uma outra característica dentro desse sistema. Gente, claro que eu estou resumindo para que você tenha, né, os principais pontos. Tá tranquilo até aqui? De boa? Tá conseguindo lembrar os principais pontos dos pensadores? Fala. Eu fiz uma prova da UNICEF e ele cobrava uns 13. E ele falava, tipo, qual que era a denominação quando ele pegou a prova, né? 14, né? 14, sim. E aí ele falou qual que era, sobre de Max Weber, qual que era a dominação. E aí o gabinete era religiosa.
religiosa por causa do processo tradicional da época. Aqui, ó, quem precisa da lista, ó, vem um monte de... Vai passando aí, por favor. É mesmo, De quarta. É mesmo de quarta. Isso aqui eles imprimiram bastante hoje, eu não sei porquê. Então, é a mesma de quarta. Mas quem precisar tá aqui. Tem mais. Então por causa da tradicional, dessa relação, dessa dominação tradicional que acontece a partir das relações religiosas. Então assim, quem dominava na época? A igreja. Então, lembra que a Inglaterra, né, ela tem um problema bem interessante, que é o seguinte: nós temos um rei, esse rei ele quer separar da esposa, mas eles são católicos, o catolicismo apostólico romano não aceita. Então, para acabar com o problema, o que ele faz? Ele separa da igreja, né? Ele acaba com a igreja católica, vai fundar a sua própria igreja e fala: então beleza, a minha religião pode divorciar. Ah, mas quem que é o representante mais da sua religião? Eu. Eu sou o rei, então eu sou o representante, que é o anglicanismo. O anglicanismo é uma coisa bem interessante, porque o anglicanismo clássico, não o anglicanismo moderno, o clássico, por exemplo, é a religião da Inglaterra. E essa religião da Inglaterra, você adora a Deus e o rei. Com o passar do tempo, o anglicanismo vai passando por algumas reformulações ao longo do tempo. Por exemplo, tem igreja anglicana em Campo Grande. Mas se a igreja anglicana, a galera faz veneração ao rei e a Deus? Não, aqui no Brasil não. Então no Brasil não tem essa relação, mas na época tinha. Então é uma dominação tradicional porque está ligada à concentração religiosa da época. Por isso. Mas ela pode ter essa derivação, porque eu marquei tradicional. Tem tradicional. Não tem o gabarito religioso. Ah, e tinha o... Ah não, se tinha o tradicional e tinha o religioso, ele tinha que ter marcado religioso mesmo. Por causa do domínio era religioso. Então eles colocaram para te confundir. Onisciente desgraçada, né? Os caras fizeram de propósito, olha que sem vergonha, né? É porque não tinha, tipo, quando eu estudei não tinha essa derivação, só tinha o tradicional. Eu falei, isso aqui é pegadinha. Então, pegadinha, né? E é religiosa por causa da relação mesmo. Então tá certo. Porque aí se ele coloca tradicional e coloca religioso, religioso era mais, é o destaque maior do texto da época, então é religioso. Tá bom? Vamos falar um pouco de Emil Durkheim? Vamos falar de Emil Durkheim? Emil Durkheim é outro pensador. Emil Durkheim tem uma ideia muito interessante. Qual que é a ideia de Durkheim? A ideia de Durkheim é trabalhar com relação... Ele é francês, tá? Tá na França. E a ideia de Durkheim é trabalhar com um negócio chamado fato social. O que são fatos sociais? Fato social é tudo aquilo que de alguma forma estabelece as normas e as regras da sociedade. Normas e regras. Mas você não pode esquecer que todo fato social é influenciado por um processo cultural. Oi? Karl Marx cai muito no... Cai. Karl Marx cai. Nós vamos falar dele também, se der tempo. Se tudo der certo. As normas e regras, que é o processo cultural. E esse processo cultural ele faz parte dessa construção, desse sistema, dessa realidade da sociedade. Então, toda sociedade que é cheio de normas, cheio de regras e que estabelece a relação cultural de maneira perfeita, ele chama de fato social. Agora, existem sociedades que elas não comportam isso e não compreendem essa realidade. Isso acaba gerando alguns problemas. E todas as vezes que nós temos problema na sociedade, a gente chama isso de anomia. O que é anomia? Anomia é um problema. Problema, porque de alguma maneira a norma, a regra, a cultura foi afetada por esse problema. Vou dar um exemplo. Não, vamos chegar depois nisso aí. Tá dando spoiler no final da aula. Calma, né? Aqui vamos ficar com a miséria. A miséria, a fome, violência. Você conhece algum lugar que acontece muitas coisas? Sim, a Bianca bate. Tá Bianca bate na galera? Então o que acontece? Miséria, fome e violência. Bianca é anômica, então. Agora vai praticar uma anomia social. Você sabe o que pode acontecer com a Bianca? A Bianca ela pode ser um processo, uma anomia patológica. Será que eu estou acertando? Professor, você está indo um pouco. Professor, devia ser psicólogo, né? Você estava batendo em cima das coisas. Anomia, por que é anomia patológica? As pessoas elas já não percebem mais o problema e acham que isso é normal. É normalidade. Normalidade do quê? A normalidade da anomia. Por exemplo, você sai do seu restaurante
aquele que você mais gosta, o seu restaurante preferido, e aí você sai do seu restaurante e você se alimentou muito bem, pagou uma conta caríssima, sei lá, foi você e mais uma pessoa, a conta deu R$600. E aí você pagou os R$600 de conta, tá super bem alimentado, tá super feliz, tá tranquilo. E quando você sai do seu restaurante, de repente uma senhora sentada à porta do restaurante ali e pedindo dinheiro ou uma marmita para que você possa pagar para ela, né? E você nem vê aquela pessoa, você está tão, né, vislumbrando aquele movimento e tudo aquilo que você fez que você só passa por cima dessa pessoa e vai embora. Então, na realidade, o que é isso? É uma sociedade anômica patológica. A miséria já não preocupa mais você. A miséria já não faz nenhum tipo de, não te dá nenhum tipo de problema. Ela já não desgasta a sua realidade. Você já está acostumada com isso. Já está acostumada com esse processo de miséria. Oi? Ana Hararet. Mas isso é outra coisa, banalidade do mal, outra realidade. Aí essa anomia patológica, que fala dessa questão dessa normalidade, é quando nós normalizamos essas situações. Então assim, será que tem alguma sociedade que não é anômica patológica, né? Então essa que é a questão. Mas e como você reconhece isso? Não, o reconhecer e não fazer nada também é um problema social, porque aí a ausência da ação. E a gente não pode esquecer que lá na escola existencialista, a Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir dizem o seguinte, que quando você também não faz absolutamente nada, você fez uma escolha. Qual a escolha? Fazer nada, exatamente. Então também é uma ação. Agora, quando você reconhece aquilo mexe com você, mas você bate no bolso, você tem R$2, os R$2 já faz muita diferença para aquela pessoa. Talvez você não tenha condições de comprar a marmita, que você acabou de gastar R$600, acabou com o seu dinheiro, estourou seu cartão, acabou tudo agora. Mas você tem os R$2 ali, então você vai fazer alguma coisa. O problema é quando as pessoas têm e não querem fazê-lo, né? Até porque num discurso religioso, por exemplo, da ética protestante do capitalista, se a pessoa está passando fome é porque Deus quer ensinar alguma lição para ela. Assim, triste, né? Triste, né? De pensar dessa forma. E aí muitas pessoas acreditam assim, não, se a pessoa está nesse problema aí é porque Deus quer ensinar alguma coisa. E se eu ajudá-lo, eu estou interferindo naquilo que Deus está fazendo. Não, exatamente, então Deus deveria tá ensinando a pessoa, eu estou de alguma forma interferindo naquilo que a pessoa está aprendendo com relação à divindade. Então é um absurdo esse discurso, que é o discurso da ética protestante do espírito capitalista. Bom, o sistema anômico com relação à sociedade, segundo Durkheim, acontece por causa das solidariedades. Existem dois tipos de solidariedades. Qual o primeiro tipo de solidariedade, segundo ele? É a mecânica, que é a sociedade tradicional, a sociedade pré-revolução industrial, a sociedade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas compram o produto do fulano para ajudar o ciclano, ou para ajudar o fulano, né? Não é para ajudar o ciclano. Então você compra do fulano para ajudar o fulano, porque ele é seu amigo, então você quer ajudá-lo e tudo mais, né? Aqui em Campo Grande, né, sua amiga, sua tia, seu tio, seu parente tem uma empresa. Só que você olha para a empresa dele, tem uma empresa do lado que é mais barato. Você não compra na empresa do seu parente, do seu amigo, porque do lado é mais barato. Você quer o menor preço, mesmo que seja do seu amigo. Agora, no interior não. No interior a galera tem essa relação, né? Mais organizado, um processo mais ligado à tradição, o comportamento. Aquela ideia de sociedade tradicional, rural, né, no interior, que é bem interessante, né? Você tem a rua principal, aí você tem na rua principal você tem a praça, aí na praça tem a igreja, né? Aí sim, acabou, né? Não, aí atrás da igreja assim tem o bar e atrás do bar tem o prostíbulo, que todo mundo conhece, né? Aí acabou, agora acabou a cidade, né? Então, aí essa é a relação, e todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. A galera sai da missa, né? As mulheres sobem para casa, os maridos vão ao bar e alguns depois ao prostíbulo, né? E assim, né? Ninguém, né? Vive vida que segue, sabe? A maçonaria é uma organização, né? Aqui é sociedades. Fala. Aquele processo que você falou que a pessoa está em estado de miséria, vontade divina, não pode estar relacionado com o salvação, que é a salvação, Porque Deus já escolheu, exatamente. Por isso que eles falam isso. Porque aqui a ética protestante do espírito capitalista é a teologia calvinista. Exatamente isso. Por isso que a pessoa ela olha para o outro e fala, está passando fome porque Deus quer, porque ela precisa passar por isso, né? Então assim, tem alguma lição, alguma coisa, já foi previamente estabelecido isso para ele, né? Que é predestinado a sofrer essa relação. Solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica.
mecânica e orgânica. Essas solidariedades elas são importantíssimas para a construção da sociedade moderna, na visão de Émile Durkheim. Por que construção da sociedade moderna? Aqui é uma sociedade pós-revolução industrial, uma sociedade capitalista, religiosa, uma sociedade que está constantemente no processo. O orgânico aqui é essa sociedade viva, né? Esse organismo vivo. Que, por mais que o Diego ele venha a morrer, por exemplo, e semana que vem não tem mais professor Diego para dar aula de filosofia para vocês, mas na terça-feira já tem, fica tranquilo, né? Porque a sociedade é orgânica, né? Então ele não vai ficar sem professor. Então outro vai aparecer e assim vai. Então assim, não é um negócio, nossa, que tragédia, acabou, não sei o que, né? Professor, desculpa, nem dá tempo de ficar de luta, a gente está no meio do Enem, né? A gente promete chorar domingo depois da segunda prova, né? A gente lembra de você, acende uma vela, relaxa, mas, né? A gente está no Enem, então foi mal, foi morrer justo agora, né? Meio do Enem, complicado, né? Então, uma solidariedade orgânica, porque o organismo ele não para, ele não pode parar. Então as coisas precisam, porque é um organismo vivo, né? Como dizia minha avó, viúva é quem morre, né? Minha avó falou isso no velório do meu avô. A gente brincando com ela, assim, que minha avó era muito de boa, né? A gente brincando com você, avó faleceu, não sei o que, ela tinha 82 anos. Meu avô faleceu com 102. Aí minha avó com 82 anos falou assim, mas é viúva quem morre, né? Se eu quiser casar de novo, eu caso. Tipo, no velório, assim. Ela tava enxugando a lágrima e olhando, né? Deixa eu ver se tem alguém de 100 anos aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Tipo, você vê se faz alguém meu tipo aqui, né? Vai lá, né? Ela viveu até os 98 anos, né? Então, realmente, ela tinha um tempinho ainda, né? Pra ficar com outra pessoa. Ela foi até os 98. O vô faleceu com 82. Ela casou com um cara que não entendeu isso. Não entendeu. Desculpa, eu entrei no passagem. Você não entendeu o quê? Viúva é quem morre? Porque assim, a pessoa que fica, por exemplo, quem está vivo fala, eu sou viúvo, estou chorando a dor, né, da perda do outro, o cara não quer casar. Minha avó pensava o contrário. Viúva é quem morreu, ele que não vai ter outra pessoa, eu vou ter. Mas isso no velório do avô. Ela não falou isso um mês depois, tipo, gente, já passou o luto. Não, no dia ela estava lá enterrando o marido dela e falando, então, né? Bom, continuando. Ela não casou de novo, não casou. Mas ela foi mais pressão dos filhos dela do que. Porque por ela acho que ela casava fácil. Né? Bom, essa sociedade mecânica para orgânica é a transição da modernidade, segundo ele. Essa transição da modernidade vai gerar, então, segundo o Émile Durkheim, essa sociedade orgânica mais anômica. Uma sociedade anômica. E essa sociedade anômica vai ser a sociedade, agora sim, a sociedade do suicídio. A sociedade do suicídio. A mecânica é pequena, que é a sociedade moderna. A orgânica é? A cidade grande, seria tipo. Segundo ele, com o desenvolvimento da sociedade e o movimento dessa sociedade imensa, e dentro dessas relações que vão construir uma sociedade, nós temos então uma outra realidade que é o quê? A ideia de que nós avançamos tanto, e não temos mais o pertencimento dentro dessa sociedade e ela vai cobrando de nós, por exemplo, né? Se você não der certo na sua vida, não é por causa das circunstâncias da vida, porque você talvez quis pouco, né? Talvez você não trabalhou mais, devia ter trabalhado mais, devia ter feito mais. Então, é a sociedade neoliberal. E isso vai gerando alguns questionamentos para as pessoas e as pessoas acabam entrando em crise com relação à sua existência. Por causa disso, na visão de Émile Durkheim, surge então o aumento substancial do suicídio em sociedades europeias, capitalistas, protestantes. Com três tipos de suicídio. O suicídio egoísta. Egoísta, que é o suicídio que acontece por uma questão patológica.
pessoa está depressiva, a pessoa está mal, a pessoa por si só, ela não consegue perceber que talvez exista uma saída na sociedade. A sociedade tenta abraçar, mas ela não consegue conhecer isso. Então ela tem algum tipo de alguma patologia que faz com que ela não compreenda essa relação. Então isso é suicídio egoísta, porque é da pessoa com a pessoa mesmo. E assim, às vezes ela está tão doente que ela não pede ajuda. Ela acha que não existe mais ajuda para a situação dela, acha que não existe mais solução para a situação dela. Depende. Na visão do Emil Durkheim, o mais comum é o terceiro, é o anômico. Depende da sociedade, depende da região, depende da época. Mas na época que ele estudou, ele vai falar que o comum era o anômico. Vamos chegar nele. O segundo é o altruísta. O que é o suicídio altruísta? É o suicídio por uma causa. É o suicídio ideológico. É o suicídio ideológico. O que é o suicídio ideológico? A pessoa tira a sua vida por uma causa maior. Então, por uma religião, você não pode esquecer de Jim Jones. Levou um grupo de pessoas, né, para a montanha e lá, para fazer na montanha e lá eles tiraram, quase 1000 pessoas se suicidaram naquele dia, gerando o maior suicídio coletivo da história da humanidade. Isso, que exatamente, as pessoas tomaram veneno. Então, assim, esse suicídio altruísta é em nome de algo que é maior. Pode ser uma divindade, pode ser um sistema político, pode ser uma criança, pode ser um sistema, sei lá, qualquer coisa que você tire a sua vida por algo subjetivo, completamente abstrato, ou que seja, sei lá, concreto dentro de uma realidade, mas o objetivo ele é subjetivo, né? Então, assim, a relação é subjetiva. Então, existem essas questões egoísta, altruísta, e o terceiro, que é o maior, segundo ele, para a época, que é o anômico. O que é o suicídio anômico? É o suicídio social. O que ela falou? Eu disse. Suicídio social. O que é o suicídio social? A pessoa tira a sua vida porque a sociedade foi levando a pessoa, foi empurrando a pessoa, foi cada vez mais de maneira coercitiva, levando a pessoa a tirar a sua vida. Como assim? Ah, você não enriqueceu, você está pobre, você quebrou porque você fez investimentos errados, é porque você quis pouco, é porque você trabalhou pouco, você poderia ter feito mais. Você trabalha só 12 horas por dia? Como assim trabalha 12 horas? Eu trabalho 16 horas, então estou bem, por que você não trabalha 16 horas também? Nossa, então eu faço pouco. Então o que acontece? Aí essa sociedade ela vai levando com que você, ela vai te pressionando ao ponto que você reflita sobre o que ela é e até que ponto realmente ela é verdadeira. Só que chega um momento que você já não suporta mais, você já não suporta essa estrutura. Acho que tivemos uma época do suicídio anônimo na sociedade brasileira, tivemos alguns momentos históricos da sociedade. Por exemplo, na época do Fernando Collor de Mello, quando ele congelou a poupança, depois usou o dinheiro da poupança para tentativa de pagar a dívida pública brasileira e usou o dinheiro do cidadão e muitos ainda não receberam até hoje. Na época tivemos um suicídio muito grande na sociedade brasileira, porque as pessoas, o maior investimento do brasileiro era na poupança, tá? A galera que pegava dinheiro e guardava dinheiro, porque o rendimento era muito bom, o rendimento era fantástico. Da noite para o dia, tudo aquilo que você guardou a sua vida toda, de repente o cara tomou. E eu lembro, aqui em Campo Grande teve um caso emblemático, acho que eu contei para vocês quando eu dei essa aula, do fazendeiro que tinha vendido a fazenda, e aí colocou o dinheiro dele na poupança, 2 dias depois o Collor pegou tudo. E aí era o dinheiro da fazenda, era o dinheiro da herança dele e dos filhos dele. Aí ele foi pro Altos da Afonso Pena e lá ele deu um tiro na cabeça dele. Na época que o Altos da Afonso Pena ainda era só, né, um matagal lá, que era todo fechado e não tinha tudo aquilo que você tem hoje. Então ele foi lá, entrou e deu um tiro na própria cabeça, porque ele não suportou. Aí encontraram um bilhete no bolso da calça dele, onde ele explicava por que ele estava fazendo aquilo. Então ele fez isso porque ele deixou, a família dele empobreceu da noite pro dia. Interessante do Vargas, né? Porque assim. Eu acho que foi mais porque ele ia perder o poder do que. Porque se você olha pela carta, né? Sabe aquela carta? Você tem uma visão altruísta. Nossa, né, que legal. Cara, gente boa. Mas se você olha para a história, para o governo e por tudo que estava acontecendo na época, né, pelas relações, tudo que ele estava perdendo, talvez mais é uma questão, né, vinculada ao processo anômico também, né? Tipo assim, cara, eu tô perdendo tudo, né?
acabou. Isso se não tiver alguma ponta de patológica ali também, algumas circunstâncias, né? A gente nunca vai descobrir o que ele estava passando também de ansiedade, depressão e outras coisas, né? Ah, não, mas isso são outras histórias, né? Ele poderia ter sido suicidado, né? Alguém entrou, suicidou ele, deixou a carta e foi embora, né? Pode. Tem essas teorias também, existem essas teorias também, né? Alguém suicidou Vargas, igual alguém suicidou Hitler, né? Fala. O patológico, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem uma depressão, a pessoa tem algum tipo de circunstância que ela já não consegue mais ver cura na sua frente. Aí ela tira a sua vida. O social são momentos da sociedade de pressão social que o indivíduo acaba tirando a sua vida. Então ele tem vários momentos. O cara tá mal no emprego, ele chega em casa e descobre que, sei lá, a mulher tá traindo, os filhos não gostam dele. Aí tem toda uma situação. E dessa situação que a sociedade vai implementando para ele, vai forçando algumas questões, aí chega um momento que ele não suporta e tira a sua vida. Não necessariamente, porque aqui ele divide bem, né? Mas pode acontecer de ter motivos correlacionados, né? Pode acontecer. Mas na visão dele, quando cair no vestibular, lembra que ele dividiu os três, tá? Então assim, só se você for fazer psicologia que depois você discute essa ideia lá no curso. Mas no vestibular lembra do... Fala. Oi. Eu ia perguntar se tem alguma relação que o Jorge fala com a normalização que a gente tem de suicídio hoje. Sim, muito. Hoje nós temos nem só a normalização, como também a romantização do suicídio, né? E isso pode gerar uma sociedade anômica, uma sociedade que vai fazendo isso ao ponto de, não, isso é normal, faz só. Japão, por exemplo, tem a floresta do suicídio. E na floresta do suicídio, que você sabe que lá no Japão é dado ao jovem japonês a possibilidade dele prestar vestibular uma única vez na vida. Se ele não passa naquele vestibular, se ele não consegue entrar na faculdade, ele não tem outra possibilidade, acabou para ele. Então ele tem a floresta do suicídio que os policiais, os bombeiros não tiram as cordas. Por que eles não tiram as cordas? Porque as pessoas vão se suicidam lá e eles deixam as cordas para que possa sempre ser nos mesmos lugares, para não ficar precisando, né, vai ficar vasculhando a floresta inteira. Então assim, já está mais ou menos previamente determinado. Ó, se suicida aqui, já que você vai tirar a sua vida. Então é aqui que é o lugar. Por quê? Porque senão eles vão ter que ficar procurando a floresta toda. Então é bem triste. Já te dou a palavra. Sobre o suicídio de Vargas. De novo. O suicídio dele não foi mais para, tipo assim, desvincular a imagem de péssima pessoa que ele era para se tornar uma pessoa boa. Sim, então, isso que eu tô falando. Então, isso se encaixaria, tipo assim, egoísta? Poderia se encaixar no egoísta. Poderia. Mas é tipo, patológico. Porque assim, cara, né, eu vou tirar a minha vida, né, para poder deixar um legado para a sociedade, para que a sociedade me veja com os bons olhos. Então assim, ninguém faz isso estando sã da cabeça, né? Então esse é um negócio mais ou menos... Então possivelmente é um processo patológico. Mas é aquilo que eu falo, o suicídio Vargas é complicado, por causa de N circunstâncias, né? Não é tão simples, né? Até como aconteceu a morte, então assim, a gente está dando um tiro, desculpa o termo, né? Metafórico, né? Um tiro no escuro, né? Desculpa, verdade. Alguém tinha levantado a mão aqui, quem foi? Fala. A depressão é um processo patológico. A depressão é um processo patológico. Mas e se ela pode ser causada por depressão da sociedade? Pode ser causado por pressão da sociedade. Aí a pessoa ela vai desenvolvendo essa relação e aí chega um momento que ela não aceita que ela está doente. Pode ser um processo aí de suicídio egoísta. A ideia de pedir ajuda, de não conseguir pedir ajuda, de não entender essa ajuda e tudo mais. Então é um processo que faz parte dessa estrutura também. Tranquilo com os tipos de suicídio? Estou perguntando demais sobre suicídio. Estou fazendo com vocês, né? Vocês estão bem? Vocês querem conversar? Quer fazer uma roda, né? Oi, eu sou o Diego, vamos lá, né? Vocês querem? O que está acontecendo com vocês? Tranquilo até aqui? De boa? Beleza? Eu queria fazer um negócio com vocês antes. Antes não, porque está acabando, faltou só 5 minutos, a nossa aula está acabando. Mas não são 2 tempos? Não, é um tempo só. É um tempo só? Você tem 2 São tempos. 2. Um tempo, gente. São O Carlos Igor vem logo depois de mim. O Igor me falou que eu vou gravar uma aula agora, 2h45. Não, no horário Continua, se caso eu chegar, você está errado. O Igor fala muitas coisas. Verdade, ele mandou pra mim do Diego. Ah, é? Não, porque assim, porque eles me mandaram, eles pediram para que eu viesse
dar 45 minutos e gravar uma aula depois. Eles puxam daqui, tá ótimo. Eles sujam daqui. Então, e aí, cara? Tudo bom? Achei que era o Carlos Ziga na porta, cara. Ele falou, você viu? São 2 tempos, então, a princípio? Então eu não vou conseguir gravar a aula, então, segundo. Tudo bem. Ó, deixa eu... Mas mesmo assim, eu posso fazer um negócio primeiro agora, depois a gente continua, então? Porque vai que o Carlos Ziga aparece, né? Aí que ele aparece, né? Então, assim, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês confiam em mim? Vocês confiam em mim? Vocês confiam, né? Confiam na pessoa que eu sou, na pessoa que eu... Então, ótimo, que bom. Fico feliz, né? Fico feliz com isso. Eu queria que você tirasse uma folha do seu caderno. Tira uma folha do seu caderno agora. Tira uma folha. Quem não... Passa uma pro seu amigo aí. Passa uma pro seu amigo. O que você quiser. O que você quiser. Tira essa folha do caderno. Tirou a folha? Tirou? Tá. Agora você vai. Presta atenção. Divide essa folha no meio. Dividir ao meio. Do jeito. Olha o toque da pessoa, né? Meu Deus, sem regra, professor, que absurdo, né? Como assim? Divide ao meio, por favor. Dividir ao meio. Ótimo. Ó, presta atenção. Calma. Gente, só divide ao meio, por enquanto. Calma. Tá nervosa por quê, cara? O que tá acontecendo? Quer conversar? Dividir ao meio. A outra já até rasgou ali já. De um lado da folha, eu quero que você escreva. De um lado da folha. Confie em mim, por favor. Confie em mim. Em um lado da folha, eu quero que você escreva qual é. E agora você não olha do seu colega. Você vai fazer isso com você mesmo. Escreva do lado dessa folha qual é o seu maior medo no domingo. Domingo, que é o dia do Enem. Qual é o seu maior medo do dia do Enem? Qual é o seu maior medo para o Enem? Escreva aí. Qualquer coisa. Aquilo que você acha que é o seu maior medo para domingo no Enem. Pode escrever. Pode ser uma palavra, pode ser, né, um parágrafo, né? Você pode fazer uma dissertação aí falando qual é o seu maior medo. Escreve aí, fazendo um favor. Sobre o Enem. Domingo. Qual é o seu maior medo? Domingo. Vocês vão dividir a folha depois, tá? Então vocês vão ficar com um pedaço, vocês vão ficar com 2 pedaços. No outro lado da folha, no outro pedaço que você vai arrancar, então você não pode escrever atrás desse que você escreveu. Então, de um lado está o seu maior medo. Então do outro lado, você coloca qual é o seu maior sonho com relação ao Enem. Dois pedaços. Seu maior sonho com relação ao Enem. Seu maior sonho com relação ao Enem. Não. Do outro lado só. Do outro lado. Bom, se você já colocou de um lado o seu maior medo, e você colocou do outro o seu maior sonho, agora você separe os dois, por favor. Medos e sonhos não andam juntos. Separa os dois. Quando eu falo separar, é você rasga a folha, tá, gente? Separar os dois? Separou os dois? Ótimo. Pega o seu sonho e dobre. Dobra o seu sonho, dobra ele, bonitinho. Bem bonitinho. Bonitinho, gente, não é de qualquer jeito não. Dobra melhor isso aí.
Dobra o seu sonho, bem bonitinho, bem bonitinho. Em relação ao Enem. Dobrou o seu sonho? Bem bonitinho? Bem organizado? Beleza? Tá. Agora o seu maior medo se amassa. Amassa o seu maior medo. Amassa o seu maior medo. Ataca a Bianca, não é mentira. Joga seus medos a Bianca, não. Brincadeira, Bianca, que eu não podia foto. Eu tinha que aproveitar esse momento. Amassaram os seus medos? Amassaram? Mas não adianta nada você ficar com seus medos e ficar com seus sonhos juntos, né? Então isso acaba não gerando nenhum tipo de problema. Eu disse que você confia em mim? Você confia em mim mesmo? De verdade? Então tá, então eu vou levar todos os seus medos embora. Então você vai me entregar todos os seus medos e eu vou queimar os seus medos. Todos eles. Eu não vou ler quais são os seus medos. Eu não quero saber quais são os seus medos. Por que eu não quero saber quais são os seus medos? Porque o que cada um escreveu aqui foi algo extremamente pessoal. E eu não quero saber quais são as relações desse algo pessoal na sua vida. Coloca aqui, coloca seus medos aqui. Coloca aqui. Ótimo. Bom, eu não vou olhar quais são os medos de vocês. Eu não vou olhar porque vocês já se desfizeram de todos os seus medos neste momento, para a prova de domingo, para o Enem. Eu prometo que eu vou chegar em casa e eu vou queimar todos os seus medos. Sempre tem aquela pessoa que estraga a dinâmica. Só que, além de queimar todos os seus medos, e os seus sonhos ficarão onde? Onde ficarão os seus sonhos? Os seus sonhos, não, aqui estão os seus medos. Aqui estão os seus medos, né? Os seus sonhos, nós temos duas situações que nós podemos fazer com os seus sonhos. Você pode pegar o seu sonho e guardar com você, para que depois da prova do Enem, depois do resultado, você possa então abrir e entender o quanto você realizou desse sonho. Ou nós podemos fazer uma outra coisa com o seu sonho. Nós podemos pegar o sonho de todos vocês e nós podemos colocar esse sonho num lugar muito especial e colocar esse sonho e soltar o sonho de vocês aos céus, para que aqueles que acreditam ou não em algo especial, esses sonhos possam se realizar. E aí eu quero que vocês decidam o que vocês querem fazer com os seus sonhos. Se você quiser guardar o seu sonho, se você quiser guardar, presta atenção, se você quiser guardar o seu sonho, você vai guardar com você. Se você quiser, nós vamos soltar os seus sonhos. E eu vou libertar os sonhos de vocês. E como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou libertar o sonho de vocês então? Então, você vai guardar esse seu sonho. E na semana que vem, eu vou trazer aqui para a escola. E nós vamos fazer aqui na rua um negócio bem legal. Que é onde eu vou libertar os sonhos de vocês. Só que você tem que guardar o seu sonho até semana que vem para mim. Os seus medos eu vou queimar. Os seus sonhos nós vamos libertar. Vocês confiam em mim? Confiam que a gente vai fazer isso então? Então tá bom. Vocês preferem fazer isso na segunda tarde ou na quarta tarde? Segunda-feira à tarde? Não, terça não veio. Eu dei duas possibilidades, segunda ou quarta? Terça. É exatamente, né? A única possibilidade que eu não dei, terça. À tarde. À tarde, né? Segunda ou quarta?
Quem não puder vier... Viu o que você fez comigo, sua louca? O seu ar tarde atrapalhou agora. É verdade. Quem não puder vir na segunda-feira à tarde, entrega para o seu colega. E aí nós vamos colocar num lugar muito especial e nós vamos libertar os seus sonhos então na segunda-feira à tarde, tá bom? Segunda-feira à tarde. Eu estou segunda-feira à tarde aqui porque eu dou aula para o primeiro ano. Qual horário chegar já? A partir das 2 horas. A partir das 2 horas. Só que aí vocês têm aula, né? Vocês têm aula 2 horas. Até as 3h30, certo? Então eu vou marcar com vocês 3h30. Acho que é 5 Não, vocês têm intervalo 3h30. De novo. Eu espero vocês na frente da escola. 3h30. Segunda-feira. Na frente da Entrega para alguém, vai ter comes e bebes. Aí vai depender da Bianca. Se a Bianca quiser patrocinar o comes e bebes, a gente aceita, né, Bianca? Matar um boi. Nossa. A Bianca chegando com o boi morto aí, toma, se vira agora. Só empurra da caminhonete. Você queria um boi? Toma essa porcaria, se vira agora. Então assim, tranquilo? Segunda-feira, 3h30, em frente da escola. E aí nós vamos fazer um negócio bem legal. E aí nós vamos libertar o sonho de vocês. Os medos, fiquem tranquilos que eu vou queimar antes do Enem. Tá bom? Os seus medos serão queimados amanhã. Antes, queimados. Eu não vou jogar fora, vou queimar os seus medos. Né? Enquanto os seus sonhos nós vamos libertá-los na segunda-feira. Por que isso, professor? Isso vai mudar o que na minha vida? Nada. Mas eu gosto muito dos simbolismos. E eu acho que os simbolismos eles fazem parte da nossa história. Sabe por quê? Porque ano que vem eu não vou ver vocês. Porque ano que vem vocês estarão na faculdade. O ano que vem vocês estarão fazendo os cursos de vocês. O ano que vem vocês estarão nos melhores lugares que vocês poderão estar. O ano que vem vocês serão aqueles estudantes, né, que vocês tanto sonharam e se prepararam para se tornar. E logo, logo serão os maiores profissionais e aqueles que vão salvar a nossa nação. E logo, logo serão aqueles que vão estar em cima de mim tentando me trazer de volta. Acorda, professor, né? Volta, pelo amor de Deus, né? Então, eu preciso de vocês, né? Eu preciso que vocês estejam bem, sejam os melhores médicos, advogados, fisioterapeutas, educadores, né? Presidente da República, senadores, deputados, né? Que sejam coisas realmente boas de verdade, né? Porque de lixo já estão cansados, né? Então, vamos fazer essa sociedade mudar. E eu confio muito em vocês. É mais pelo simbolismo. Então, venha na segunda-feira para que a gente possa libertar os seus sonhos e vamos fazer algo bem especial para vocês também, tá bom? Eu tinha preparado isso, mas que eu dei aula correndo, né? Não sei se vocês perceberam, né? Porque me falaram que eu teria só 25 minutos. Então dá tempo da gente falar do Marx, do Karl Marx, né? E agora a gente fala do Marx e finaliza a nossa aula, né? Já estão falando com a doutrina vocês mesmos, né? Então vamos terminar a aula, né? Com Karl Marx logo. A última aula, sim, né? A última aula, para deixar bem sutil, né? Cadê quando a gente precisa dele? O Maracaju, né? Essa aula é pra ele, O né? escape representa. O escape representa. Quem que representa? Ah, você também? Aqui, ó. Não, mas o Maracaju chega a ser pior. Eu sou só Dedé. Você só... Eu sou só. Oi? A Bianca? Não, acho que ela faz doer. A Bianca... Eu acho que ninguém Cara, o Maracaju, se ele ganhar alguma coisa em troca... Ele faz muito, né? Ali, cara, ali é... Eu tenho um vídeo dele lá no quiosque. É 13 na alma. Ele falando? Sério? Ah, é? Não acredito nisso. Você tem? Tem. Tá no meu Dix, eu salvei. Aquele ali é quem pagar. Ele ali, o que eu vou ganhar? Tanto. Ele repete por 4 vezes. Sério? Foi mais vezes que ele falou na vida. Casamento de um colega meu, ele é extremamente bolsonarista. Aí o tio dele falou pra ele assim: eu te dou R$1.000. Aquele lance de cortar a gravata, eu faço um pix de R$1.000 pra você agora se você cantar a música da campanha do Lula. Ele foi lá no microfone e cantou.
E fez por R$1.000, cara, né? Não tem um preço. E o dele é bem pequenininho, bem baratinho, né? R$1.000. O cara acabou de casar, começou a ver que a vida adulta já começou a apertar no dia. Ele tava só? Já tava, e cantou lá, né? Os caras, aí ele é corintiano, aí por R$500 ele cantou o hino do Palmeiras, e foi assim, foi se vendendo muito fácil daquele casamento dele. Ah, eu não julgo não. Você viu que o cara não tem ética nenhuma, né? Bom, Karl Marx. O terceiro, então nós vimos Augusto Comte, aula retrasada, Emile Durkheim, Max Weber e agora Karl Marx para finalizar o processo. Aí finalizamos aí os clássicos da sociologia, que possivelmente um desses caras sempre aparece no nosso famoso Enem, né? Então vamos lá. Marx também é um filósofo alemão. E o Marx ele é o crítico do sistema econômico da época, um dos maiores críticos da época, né, dentro do sistema da economia. Ele vai desenvolver um método chamado materialismo. Não. Histórico. Dialético. O socialismo utópico é anterior a Marx, tá? O socialismo é anterior a ele. Aí tem uma questão, não vai cair de novo no Enem, né? Mas um dos primeiros Enem uma vez caiu sobre o socialismo utópico, né? Se foi criado e fundado por Marx. Não, é anterior a Marx. Já existiu o socialismo antes de Marx. Então o socialismo utópico ele é anterior ao pensamento dele. Você não vai, aí ele desenvolveu a ideia do comunismo. Então, isso não vai cair de novo no Enem, acredito eu, né? Mas vai que, né, quando aparece lá, só para relembrar, é sempre importante. Então o socialismo utópico é aquele socialismo que talvez é o único que a galera conheça, né? Que é aquele que fala assim, né? Pega tudo que eu tenho, tudo que você tem, a gente junta tudo, né? Divide em partes iguais para todo mundo. Esse é o socialismo utópico, esse já nasceu fadado ao fracasso, né? O socialismo do Marx, né, na realidade que é o comunismo, ele vem com um método, materialismo histórico dialético. E por que ele traz um método? Né? Justamente para se destacar dos vários outros que existiam na época. Gente, até socialismo cristão existia na época, né? Então, assim, existiam vários tipos. Socialismo fabiano, que era do fabianismo, né, do pensador da época. Então, existiam vários tipos de pensadores. Bom, materialismo porque está falando do acúmulo de capital. Acúmulo de capital. É histórico porque existe uma luta de classes constante. Luta de classes. E é dialético porque é baseado no pensamento do Hegel. Quem é Hegel? Hegel é um filósofo alemão que vai trabalhar a ideia da tese, antítese e da síntese. Ser dialético é ter esses três. Sim, exatamente. Dialética significa a arte do diálogo. A dialética a partir de Hegel é isso aqui. Então essa dialética a partir do século XVIII é essa dialética que nós estamos falando. A partir do século XVIII. E tem a dialética platônica, tem a dialética socrática, entendeu? Tem outras dialéticas. Mas a partir do século XVIII é essa dialética que nós estamos falando. O Marx está usando a dialética hegeliana. É essa dialética que ele está usando como base. Por quê? Porque ele afirma algo, ele tem uma tese sobre o capitalismo, se resumindo, né, o capital para vocês. Na visão dele, o capitalismo ele é exploratório. Só que não adianta só falar, o capitalismo é exploratório. Então qual que é a antítese do capitalismo? A antítese do capitalismo seria então o socialismo. Qual que seria então a síntese entre a tese e a antítese? Seria o comunismo para Marx. Então você lembra que o comunismo é o último fator existencial do processo da construção daquela sociedade, a sociedade de comunas, onde você não vai precisar mais de Estado, onde você não vai precisar mais dessas relações sociais para que as pessoas possam conviver dentro da sua própria realidade. Mas de onde ele tira isso? Né? De Hegel, ele usa um método hegeliano. Por isso que o Karl Marx ele é conhecido por ter desenvolvido um processo de um socialismo chamado socialismo científico. E decore esse nome, socialismo científico, porque, tendo em vista, né, o atual governo, talvez ele pergunte para você sobre isso aqui. A diferença do socialismo científico com relação aos outros. O socialismo científico é porque o do Marx tem método, os outros ficavam no campo da abstração, ficavam no campo só da dialética, do diálogo, da arte do diálogo mesmo, ele tem um processo metodológico.
Então tem essa diferença. E o nome dele é socialismo científico. Claro que não foi ele que deu esse nome foi atribuído, só no século XX foi dado esse nome para o método dele, socialismo científico. Qual que é a premissa do pensamento de Marx? Ele fala que é a mais-valia. O que é a mais-valia mesmo? Ele não é pago por aquilo que ele produz muito e não recebe pelo lucro. Mais-valia é exploração. Exploração de quem? Do trabalhador. Ela pode acontecer, segundo Marx, de duas formas distintas. Qual a primeira forma? Direta. Significa isso? Mais-valia direta. Significa que dentro do campo do processo da mais-valia, ela pode acontecer dentro de uma relação entre, o trabalhador, ele combina o salário com o empregador e o empregador não paga aquele salário. Como assim não paga aquele salário? Então eu combinei com vocês R$1 a hora trabalhada, você trabalhou 12 horas para mim naquele dia e no final do dia eu só te paguei R$6. Não é, professor? Uma coisa errada, né? Até eu que sou de humano sei que deveria ser 12. Então, mas aí eu te pago 6 porque na realidade eu estou descontando de você o aluguel da chave, eu estou descontando de você o aluguel do equipamento que você está usando para a manutenção do meu produto, eu estou descontando a energia, eu estou descontando o material que de alguma forma teve uma perda, então eu estou descontando várias coisas. E aí essa mais-valia é direta, aquela que de alguma forma o cara ele já é descontado diretamente da produção do indivíduo. Mas tem a indireta também. Como que é a indireta? A indireta é descontada no lucro, Como assim no lucro? Então você trabalha para mim 30 dias, eu pago para você um salário mínimo. 30 dias eu pago R$1.320 para vocês. Só que aí desses 30 dias, você produz para mim 1.000 produtos. Então, durante um mês, 1.000 produtos, seu salário é 1.320. Mas naquele mês a gente dobrou a produção. Nós vamos, então, para 2.000 produtos e eu continuo te pagando 1.320, o mesmo salário mínimo. Então eu tive o aumento do lucro, mas eu não reparti esse lucro também, então eu não te ajudei, eu não te dei nenhum bônus por causa disso. Então aí o que vai acontecer? Esse aumento desse lucro vai ficar somente para aquele que o Marx chama que é o dono do modo de produção. Quem que é o dono do modo de produção? A burguesia. Na época, a Revolução Burguesa. Fala. Você está trabalhando para mim, mas, por exemplo, você produziu, por exemplo, minhas ferramentas, produziu usando ar-condicionado, minha luz, no local onde eu pago. É por isso que fala da mão invisível. Sim, é exatamente isso. Então imagina assim, imagina que aqui nessa sala de aula, essa aula está sendo gravada, temos o ar-condicionado, temos a energia e tudo mais. Então a minha hora aula é X, só que quando eu vou receber, recebo metade, porque fala assim, não, você usou meu prédio, você usou minha energia, você usou meu ar-condicionado. Essa é a desculpa da época mesmo. Justamente quem ficava com essa desculpa, quem dava essa desculpa era a burguesia. Por quê? Porque a burguesia, que segundo ela tinha o ônus da despesa, Então ela ficava com a questão do processo da despesa. E aí o Marx fala que essa relação, ela era uma relação desigual, por quê? Porque tinha mão de obra, como é que chama? Não era escassa, era contrário de escasso, gente. E abundante, obrigado. Você falou? Desculpa. Em abundância, tinha mão de obra em abundância. Então eu tinha muitas pessoas querendo trabalhar e eu tinha poucas vagas de emprego. E quando eu tenho muitas pessoas na fila do emprego, o salário aumenta ou diminui? O salário diminui, Porque aí se você não quer trabalhar, você não quer trabalhar para mim? Não, então sai, esse aqui quer. Eu vou te pagar R$1. Não, R$1 é pouco, relaxa, eu vou pagar 90 centavos para eles. Mas você fala, caraca, então eu vou ficar por R$1, Então assim, você vai querer ganhar de alguma forma. E aí, como eu tenho muita mão de obra, e o valor do salário, ele acaba perdendo. E aí o que acontece? A relação do salário, segundo Marx. O salário, ele deveria cumprir um papel. Qual o papel do salário? O papel do salário deveria cumprir as despesas pessoais do indivíduo, deveria cobrir a moradia, a alimentação, e o lazer. Então, o salário tem que cobrir tudo isso aqui, Droga, tem alguma coisa errada, professor. Então, como assim? Tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Despesas pessoais, moradia, alimentação e lazer.
Agora, se o salário não cobre isso, tem alguma coisa errada com o salário. O salário na época cobria essas coisas? Claro que não. As pessoas ganhavam muito abaixo. Por isso que as pessoas viviam o quê? Quem ganhava salário vivia o quê? Abaixo da linha da miséria. É por isso que em determinado momento eles tentaram voltar para onde? Para o campo. Para tentar, né, melhorar a condição de vida. Não conseguiram voltar para o campo. Então acabaram tendo esse problema. Oi? Viver pelo menos na linha, né? Estavam abaixo, pelo menos ser miseráveis, não além da miséria, né? Então, e aí é por causa desse movimento aqui que nós vamos ter um aumento gigantesco do quê? Da fome. Nós vamos ter um aumento da violência. Nós vamos ter um aumento gigantesco. Segundo é o comércio da desigualdade social. Desigualdade. Na visão dele, por causa da exploração que acontece com a mais-valia. Porque o salário não é digno, as pessoas acabam vivendo uma situação precária. E por causa dessa precarização, a desigualdade ela começa a aumentar. E aí você vai aumentar a violência, a fome e todos os outros processos que acontecem a partir da desigualdade. E na visão dele, né, só existe uma forma de você acabar com isso. Como o problema é histórico, porque a luta de classe é histórica, né, qual que é a única forma de acabar com isso na visão de Marx? Revolução de quem? A revolução do proletariado. No livro dele chamado Manifesto do Partido Comunista, que é um folhetim escrito para o Partido Comunista francês na época, que não tinha nada a ver com o Partido Comunista alemão, ele vai falar que a revolução do proletariado é a revolução do trabalhador, para que o trabalhador possa, né, peitar quem? Né? Peitar aqueles que estão explorando. No livro dele, O Capital, a revolução do proletariado já é um pouco diferente. É a revolução do trabalhador não aceitar ficar submisso à exploração do indivíduo. Então não é lá quebrar a empresa, não é lá, né, matar o empregador, não é essas coisas. É na realidade você negociar e conseguir negociar sempre para que você possa ter os seus benefícios, os seus privilégios. E por isso que a única forma de você ter uma revolução do proletariado é se o proletariado fazer o quê? Se unir. Lembra da famosa frase? Proletariado do mundo todo, univos, né? Por quê? Porque não adianta nada, basta um não se unir que ele já tem um emprego, os outros são tudo mandados embora. Já viu greve de professores da escola pública? Sim. Já viu greve de professores da escola privada? Não. Por que não? Porque na escola pública eles param, eles se unem, então é uma classe bem fechada, uma classe unida em que eles param, beleza. E aí as escolas param. Mas na escola particular você não vai fazer greve. Por que você não vai fazer greve? Porque os professores não farão greve porque eles podem ser demitidos. Imagina chega aqui na frente só o Diego, senão eu não vou dar aula hoje que eu estou em greve. A galera fala, vem cá. Vem cá que eu vou enfiar a sua greve. Vem cá, se eu te mostrar, você vai ficar com essa greve agora. Agora sim, se todos os professores do classe A parassem e fizessem greve, ela demite todo mundo, né? Ela fala, tudo bem, daqui pra cá, todo mundo fora, né? E essa galera aqui, ó, volta, entra todo mundo. Por quê? Porque é diferente da iniciativa privada com relação à iniciativa pública. A iniciativa pública tem umas relações. Eu lembro que teve um ano, um absurdo isso que eu vou contar para vocês agora, teve um ano que o sindicato patronal, tem o sindicato de professores e o sindicato de patrões, que são dos donos de escola. E eles discutem no início do ano para dar um aumento, né, para os professores na hora da aula dos professores. E teve um ano aí que houve um problema muito sério na nossa economia, que o aumento eu recebi um aumento de 10 centavos na hora da aula. Isso veio do sindicato, a gente conseguiu 10 centavos de aumento. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Né? Claro que as escolas que eu dou aula, né, eles fizeram um aumento muito maior. Né? Eles deram 10%, 15% do aumento. Agora, as escolas, né, as escolas padronizadas da sociedade, as escolas menores, elas deram os 10 centavos de aumento, pronto, acabou, se vira. É que eu tenho o privilégio de dar aula em outras escolas, né, em escolas maiores, né, em escolas que têm condições financeiras. Então, aqui o que vai acontecer? Eu tive um aumento bem maior, né? 10, 15%, e não 10 centavos. Mas a galera, pelo sindicato, a negociação foi 10 centavos. Nossa, tipo, não dá nem uma paçoca, né? Os caras ganham uma paçoca de aumento no salário deles, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, como que é por isso que o Marx fala que às vezes, né,
existe essa relação. A escola que eu dei aula, a primeira escola que eu dei aula, que eu fui chamado de prostituta da educação, lembra que eu comentei com vocês? Então, aquela escola, ela me pagava prostituta da educação. Ah, você não estava aqui o dia que eu contei essa história. Vai ter que comprar meu livro agora. Então, meu livro vai estar, essa história vai estar lá. Aí, o que acontece? Eu ganhava R$ 7,45 nessa escola. R$ 7,45 a hora aula. Ano passado, essa escola me chamou para voltar. Diego, volta, nossa hora aula está melhor, não sei o que lá. Lembra que eu saí de lá para ganhar 30, né? Eu contei para vocês, eu saí de 7,45 para 30. Isso já faz um tempo, eu já dou aula há 16 anos. Ano passado eles me ligaram, falaram, Diego, volta, né? A gente quer que você dê aula para nós, não sei o que. Eu falei, não, vamos negociar. Aí falou, nossa hora aula agora está muito boa, está R$20. Então assim, de 7,45 para 20, né? Em 16 anos, quanto que eles aumentaram por ano para chegar a esses R$20? Então, para você ver, R$20, meu Deus, né? Já faz muito tempo que eu já passei por essa hora aula. Então, querendo ou não, aí é uma escola que ainda continua mantendo o processo exploratório da mais-valia. Por isso que os professores que começam a dar aula são sempre professores recém-formados. O cara precisa trabalhar, precisa pegar experiência. Então, ele acaba se sujeitando, né? A exploração dessa escola que gera aí, né, e vai. E tem uma rotatividade imensa de professores por causa disso, né? Ela nunca vai parar professorado, e quando o cara começa uma experiência, começa a ganhar nome, ele vai para escolas melhores, hora-aula melhor. E isso é o que o Marx está falando em relação à exploração e com relação à revolução do proletariado. Só que o Marx também fala que a sociedade é dividida em infra e superestrutura. Lembra disso? Infraestrutura. Então ele fala que a sociedade é mais ou menos assim, ó, um sistema piramidal. E nós temos a infraestrutura, que é essa parte de baixo, infraestrutura. E a parte de cima ele chama superestrutura. Segundo Karl Marx, a infraestrutura ela é puramente econômica, é economia. É o sistema de capitais. E todo o resto é a superestrutura. Então, por exemplo, aqui está o direito, aqui está a saúde, aqui está a educação. Bom, aqui é onde estão as coisas. Aí vem a pergunta é simples. A pergunta é simples, tudo bem com você? A pergunta é simples. Se a base da pirâmide é econômica, o que vai funcionar? As coisas que são pagas ou as coisas que são gratuitas, públicas? As que são pagas, exatamente. Então, qual que é a ideia da Revolução do Proletariado também? É a inversão da pirâmide. Então, que a economia não fosse a base da pirâmide, que a economia fosse um dos elementos da superestrutura e que a base da pirâmide fosse o social. Essa é a ideia, fosse o social. Como que é o nome dessa pirâmide? Essa é a pirâmide econômica do Marx, da sociedade. Aqui nós temos em cima a superestrutura e embaixo a base, a infraestrutura. Para poder finalizarmos essa parte de Marx, faltou só um pequeno ponto chamado fetichismo mercadológico, que é a ideia da produção. O cara que produz, mas ele não tem às vezes condições de comprar o produto qual ele mesmo produziu. Porque ele trabalha na fábrica, trabalha na indústria, então tem a produção, e às vezes ele não tem condições de alguma forma, constituir isso. Então o que ele faz? Ele acaba tendo a ideia de dentro desse... Quem apareceu ali, adivinha? Carlos Igor apareceu ali, ó. Se ele estiver esperando para dar aula, cara. Você saiu aqui agora? Eu saí. Ah, tá, ele não tá bem não, né? Ah, tá, menos mal. Ele abriu a porta, deu uma olhada, eu falei, meu Deus, né? Qualquer coisa eu vou culpar vocês, hein? Falar assim, só marcando 2 aulas, né? Então, culpa Bianca, né? Felipe, culpa Bianca, né? Ninguém briga com a Bianca, né? Então o que acontece? Essa relação, né, de produto, de fetiche e tudo mais. Vou dar um exemplo. A Apple tem uma tecnologia fantástica para o seu celular. Só que ao mesmo tempo que essa tecnologia é fantástica, de tempos em tempos, o que ela faz? Ela vai atualizando a tecnologia. Mas você acha mesmo que a Apple vai descobrindo essa tecnologia de ano em ano? E bem que ela vai só atualizando de tempos em tempos? Para ter exato, e vai fidelizando você. Você vai sendo fidelizado. Então tem uma cena grotesca na história. Foi quando houve eu acho que o lançamento do iPhone, eu acho que do X, que é o
seria, tipo, sei lá, o 10, né? O iPhone X, lá, o X, o 10. Que o cara dormiu, né, 15 dias na fila para poder comprar. E aí, quando ele comprou, ele levantou o iPhone. Lembra do Rei Leão? Lembra do Simba, né? Meio assim. Meio assim, tipo assim, né? E feliz, né? E caiu, quebrou. Caiu da caixa e quebrou. Aí ele ficou assim com a cara na frente de todo mundo. E ele ficou olhando para aquilo, meu Deus, não sei o quê. E assim, é que a Apple teve misericórdia da vida dele e deu outro para ele, né? Ele não precisou comprar outro. Mas é claro que a Apple não podia dar milhares se quisesse, né? Porque o que só naquelas vendas que aconteciam naquela época, hoje não está tanto assim. Mas na época dos primeiros iPhones, meu Deus, era assim, a Apple parecia uma religião, né? A galera tinha uma idolatria por aquilo, né? Então, não, mas você é o quê? Cristão? Você o que é? Não, só Apple, né? Então, eu sou Steve Jobs, né? Steve Jobs no coração, né? Então o que acontece? A realidade, isso era muito forte. Só que acontece, a Apple entendeu a obsolescência programada e ela vai tirando os produtos de tempos em tempos. E desses tempos em tempos, o que vai acontecendo com o produto? Ele vai ficando obsoleto e você vai trocando. Você vai comprando e assim vai. A coisa vai se estruturando dentro da sociedade também. E você vai aceitando isso. E começa a vir o fetichismo mercadológico. Nunca vou esquecer da minha filha, com 3 anos de idade, chegando para mim e falando, pai, quero um celular. 3 anos de idade. Minha vontade não? Mas não posso, né? Não posso. Aí eu falei pra ela, você quer um celular, Duda? Ela falou, quero um celular. Eu falei, por que você quer um celular? Ela falou assim, porque todo mundo tem. Eu falei, como assim todo mundo tem? Onde você vive, né? Como assim todo mundo tem? Ela frequentava uma escola de rico, né? Pior coisa que eu fiz na vida, né? Colocar minha filha na escola de rico, né? Que ela, por algum motivo, ela achava que ela era rica também, eu não entendi. Um dia ela chegou pra mim e falou, pai, por que a gente não tem uma fazenda? Ela falou, meus amigos vão todos para as fazendas no final de semana. Por que a gente não tem uma fazenda? Eu falei, verdade, Duda. A gente não tem uma fazenda, tem que falar com seu avô. Onde seu avô errou, né? Como assim, né? Verdade, né? Tem algum problema nisso aí. Aí, só que ela não queria qualquer celular. Ela falou assim, eu falei, esse aqui é o celular? Ela falou, quero, e o da maçã. O da maçã mordida. Por que o da maçã mordida, Duda? Porque é o melhor. Minha filha já se corromper no modelo capitalista da sociedade, né? Então, desde 3 anos de idade, ela é corrompida ao sistema capitalista. Então, o que acontece? É o melhor? Aí tem a ideia do fetichismo, tem a ideia do status, tem vários. Não, para uma criança de 3 anos, ela nem sabe o que é o melhor. Talvez, 3 anos, talvez para vocês que usam, que trabalham, e nem usam todo, né? Tudo aquilo que o iPhone pode oferecer de verdade, vocês nem usam tudo. Vocês usam uma parcela dele. Alguns aqui eu falo que não usa nem 50% dele, né? Então o que acontece? Aí você nem usa tudo que ele pode te oferecer. Mas para quem trabalha com ele e tudo mais, sim, ele tem uma qualidade diferenciada. Mas para aquilo que você faz às vezes, um outro celular muito mais barato cumpriria todo o papel. Mas a ideia do status é sempre mais legal, né? De você tirar o iPhone. Qual que é o próximo iPhone que vem agora, que foi lançado? É o 15? Já saiu o 15? Já saiu o 15? É o iPhone 15, olha só. Estamos no 15 já, né? Daqui a algum tempo eu fico imaginando o dia que minha filha vai falar, pai, acabaram de lançar o iPhone 72. Eu falo assim, meu Deus, chegamos a esse dia, né? O iPhone 72 foi lançado. Então, por quê? Porque as pessoas... O Banco Itaú, eu tenho conta do Banco Itaú. O Banco Itaú ele tem um programa chamado iPhone para sempre. Você adere ao programa iPhone para sempre e funciona assim. Você paga por mês R$350 e por mês R$350 e todo ano o seu iPhone ele é trocado. Toda vez que lança um, eles te dão um mais recente. Aí você devolve, você entrega para a loja da Apple o seu iPhone e pega o novo, por esse programa do Itaú. Tem de 350 até R$500 por mês. E aí o que acontece? Você vai ficar pagando o seu iPhone para todo o resto da vida. Eu acho que aí já é a questão do plano mesmo, a questão do, tipo assim, quanto mais caro o iPhone, tem iPhones diferentes, né? iPhone maior, iPhone menor, iPhone... quantidade de giga, então acho que é isso aí que tem essa diferença. Só que o que a Itaú fez? A Itaú fez uma parceria com a Apple, né? Que tipo assim, relaxa, né? Eu tenho um plano. Qual é o seu plano, né? Meu plano é fidelizar os meus clientes o resto da vida para vocês. E aí, eu fui ler, né? Porque eu sou curioso, eu fui ler porque eu leio os contratos, tá? Coisa que vocês não fazem, eu leio todos os contratos, né? Eu estava lendo o contrato, uma vez que eu aceito aquilo ali, ele desconta automático na minha conta.
Então já é débito automático. Então não tem um boleto para pagar, não tem nada. Tem dinheiro lá, caiu o dia, descontou. E vai chegar um iPhone na minha casa, depois de 12 meses. Primeiro você paga 12 meses, aí chega o primeiro iPhone. Só que o plano é iPhone para sempre. O nome do programa. iPhone para sempre. Ah, mas eu quero desfazer o programa. Não, tem a possibilidade de desfazer. Depois de 100 meses. Está escrito no contrato. Que você tem. A sua fidelidade é só de 100 meses. Só. Coisa rápida, coisa simples assim. 100 meses, né? O que são 100 meses, né? Coisa. Quase, né? Então, são 18 anos? 8 anos? 8 anos, né? 8 anos? O que são 8 anos, gente? Relaxa. 8 anos passa aqui, ó. Né? Se você fizer o plano agora, se tiver saído da faculdade de medicina, você já pode cancelar seu plano. Então, assim, olha a sacada do Itaú. Fez um plano com a Apple, né? Então, assim, a sacada de colocar a fidelização dos clientes. E aí, e sabe o que é interessante? Não, o que deve ter de gente que fez. E nem sabe que ainda está pagando. Exato, não, e outra coisa, o que deve ter gente que fez e que não tem condições de ter. O cara está pagando 300, 500 reais às vezes uma parcela, que ele poderia estar investindo num aluguel da casa dele e comprando comida para ele, mas é que pelo status do iPhone o cara faz. E a pessoa ela quer ter isso. Então, é a ideia do fetichismo mercadológico. Já comprou algum produto que você não precisava? Esse é só seu, né? Qual não? Já comprou algum produto que você não precisava? Todo dia. Aí ele não. Você tem produtos de sobrando na sua casa? Por exemplo, assim, você tem muitas calças que você não consegue usar? Você tem... Menina, você tem muitos sapatos, sandálias e dessas... Bianca. Quantas botas você tem, Bianca? 360. Ou para cada dia. Na mansão dela ou na Essa semana eu abri uma bota. Você queria uma bota essa semana? E quantas botas você tem? Fala a verdade. Nenhuma bota? Que fazendeira, né? Bem fajuta essa fazendeira aí, né? Então assim, nenhuma bota? Quantos pares de sapato você tem ao todo? O que vai contar? Então, professor, não sei. Minha aluna uma vez falou para mim, na escola que eu estava dando aula na época, ela falou: professor, eu devo ter por baixo, sei lá, assim, umas 150 calças. 150 pernas, assim, nem tem, né? 150 calças. Pra quê? Exatamente, pra quê, né? Então, 150 calças. Aí ela falou que a mãe dela doou um pouco de calças dela, né? Deu para as calças dela. E ela ficou chateadíssima, porque ela ficou sem roupa para escolher. Vai escolher, né? Porque usar ela não. Como assim, cara? Porque a ideia é escolher. Essa que é a sacada do fetichismo. Porque a sacada do fetichismo não é o quanto eu posso usar, mas é a possibilidade que eu tenho de escolha. A ideia é de você abrir o closet e ter 70 vestidos. Você não vai usar 70 vestidos, mas a ideia é de você poder ter a possibilidade de escolher. Então, a ideia é, talvez um dia eu use, então eu já vou comprar. E você terá para um dia usar, o dia da possibilidade e tudo mais. Umberto Eco, filósofo italiano, disse que um bom leitor sempre vai ter mais livros do que pode ler. Sou eu, né? Eu me considero um bom leitor. Um bom leitor sempre tem mais livros do que pode ler. Então você sempre tem mais livros na sua biblioteca do que você já está planejando ler, está na sua lista. Mas quando ele entra em promoção, você já compra. Né? Você aproveita a promoção. Eu aproveitei, né? Você aproveita a promoção. Não, mas eu fui comedido esse ano. Aí você aproveita a promoção, só que ele está na sua lista, ele está lá, ele é o 123º que você vai ler, né? Só que ele já está comprado e já está lá, está guardadinho, bonitinho. Então o que acontece? E às vezes existem umas demandas que você vai precisando. Por exemplo, esse ano eu tive que atravessar algumas leituras de alguns livros, porque o vestibular colocou alguns livros diferentes que não caíam antes. E aí eu tive que começar a fazer algumas leituras que antes não tinha. Então eu tive que começar a atravessar as leituras porque então, eu tive que comprar livro, droga. Tive que comprar livro, né? Tive que falar, amor, eu preciso disso aqui, ó, isso aqui que paga nossas contas, livro, né? Eu preciso comprar para ganhar dinheiro, você tá entendendo, né? Aí ela não consegue entender mesmo.
Então o que acontece? E aí é a relação do fetichismo mercadológico. Às vezes a gente tem um fetichismo mercadológico muito grande. Aqui você deve ter com tecnologia, você deve ter com livros, com roupas, sei lá, né? Sapatos, né? Então assim, tem gente que tem com viagem. O que é ter isso de verdade? De viagem? Não, eu tenho um amigo que tem de viagem. Mas como que ele... O fetiche, não, ele trabalha, ele mora, ele não tem uma casa própria. A casa dele é alugada. O carro dele é um carro que não é um carro novo, já é um carro que ele comprou, já está quitado, ele não quer trocar. Todo o dinheiro que ele ganha, ele compra viagens para ele. Então o fetichismo mercadológico dele são as viagens. Então ele adora viajar. Sim, ele compra viagem e vai. Todo ano ele vai. Só que tem hora que bate data, tem hora que você tem que substituir ele nas escolas, tem hora que ele está desesperado. Ele é corintiano, ele comprou a viagem para Uruguai antes do Corinthians chegar na final. E o Corinthians não chegou na final, né? Mas ele comprou a viagem, já estava com o hotel pago e tudo mais, né? Aí ele entregou a viagem para outra pessoa, ele transferiu para outra pessoa. Então ele é desse nível, mas o fetiche dele é viagem, ele adora viajar, ele adora estar. Então assim, qualquer feriado, qualquer lugar, ele está em algum lugar viajando. Então o que acontece? É o fetichismo mercadológico dele, é a mercadoria que ele gosta de consumir, é a viagem. E ele faz isso. Só que tem horas, por exemplo, que ele compra as coisas e que a esposa dele não pode viajar. Ele vai sozinho. Verdade. Eu não sei, eu vou até perguntar pra ele, não, a esposa dele é muito de boa. Eu vou até perguntar pra ele quantas vezes ele já foi para os Estados Unidos sem a esposa dele. Acho que, sei lá, eu devo contar por baixo e errando muito, umas 15 vezes. Porque ele já foi para os Estados Unidos, ele adora ir pra Disney, ele adora assistir, ele é fã de futebol americano. Aí ele vai assistir jogo lá nos Estados Unidos sem a esposa. Super Bowl já foi. Então assim, a esposa não vai. Porque ela está trabalhando, fazendo outras coisas. Ela tem uma outra vida, né? Além da vida dele, da vida da viagem dele. Alguém tem que pagar as contas, né? Alguém tem que pagar as viagens dele, né? Livros físicos. Em casa eu tenho 3.000 livros. Lá no palácio? A chácara já tem mais coisa. Eu tenho 3.000 livros. É que lá em casa, assim, eu tenho um escritório. Aí o escritório tem uma parede, ela faz tipo um U assim de estante, só de livros. Aí no corredor, que eu moro no apartamento, né? No corredor de casa, o corredor todo tem um armário, e esse corredor todo está cheio de livros. E tem livros no escritório do meu pai, na casa do meu pai, que são livros meus. E aí toda vez que eu preciso a gente troca, ele leva, ele vai, então assim, e são todos catalogados, tem todo um sistema catalogado, eu sei onde estão, preciso de tal livro, aí eu sei todo o sistema, aí está na casa do pai, eu peço pro pai, o pai deixa lá pra mim, eu vou pegar. Aí meu pai meu pai tá aposentado, ele adora ler, às vezes quando ele vai lá em casa, leva uns 20 livros, aí ele traz uns outros. Não, tá tudo um sistema, ele que montou o sistema, ele que montou o sistema, ele tem tudo catalogado, então eu sei onde estão as coisas por causa dele. No meu Kindle, no meu Kindle tem mais 1.200 livros. Repetidos? Tem? Não, são livros, são inéditos. No Kindle da minha filha tem mais 2.000 livros. Então eu tenho muitos livros. Todos os livros físicos já foram lidos. Os 3.000 já foram lidos, todos eles. Todos. Os digitais, porque eu faço assim, eu compro o digital, leio, vejo se eu gosto, aí eu compro o físico. Porque é bom ser o físico, cara, né? É legal você. Muito melhor, né? Eu li o Senhor dos Anéis todo digital. Aí quando saiu a promoção do Senhor dos Anéis, eu comprei o box. Aí o senhor deu o físico também? Não, eu comprei o físico, né? O Senhor dos Anéis. Deixar lá. Só pra deixar lá, já tá lá, na estante lá, o físico. Aí eu comprei, por exemplo, eu comprei o box do Harry Potter, que eu sou fã de Harry Potter. Aí eu li todos os livros do Harry Potter em Kindle. Aí quando saiu o box, aquele box de luxo, top, né, tudo assim, eu fui lá e comprei. Saiu na promoção, foi aquela vez os 5.000 do cartão lá. Aí tava lá, né? Mas lindo, né? Maravilhoso, tá guardado. Top, né? Não, tá lá. Já foi lido também, né? Então, eu também não gosto de emprestar livro. Porque. Não, eu não empresto. Se eu for emprestar, eu dou. Não, sabe por quê? Porque nunca volta igual. Sempre volta diferente.
sempre volta mais destruído. Quando volta. Né? E quando volta. Exatamente. Eu lembro que eu comprei o Manifesto do Partido Comunista do Marx, uma edição em russo. Você sabe ler russo, professor? Não. Mas era uma edição que saiu aqui no Brasil em russo. Que ele era bilíngue, né? Russo de um lado e português do outro. Não, mas estava em russo. Em russo de um lado e português do outro. Uma edição de luxo. Top, top, top. Que com o prefácio do... Oh, meu Deus. Qual é o nome do cara da Revolução Russa, gente? Não, o outro, o menos pior, o Lenin. É que os dois são piores, os dois são ruins, né? O Lenin, né? Com o prefácio do Lenin. Aí um amigo meu, estudante de Direito, ele falou, Diego, você me empresta, não sei o que, eu vou fazer um trabalho. Eu falei, cara, usa aqui em casa, não sei o que. Minha esposa ficou me olhando com uma cara tipo, empresta. Eu fiquei constrangido, né, e emprestei. Ele indo da faculdade para casa dele de moto, aí ele caiu com a moto, né, se machucou. Machucou o livro. Não, e meu livro caiu no córrego. Porque a mochila dele caiu no córrego. Eu falei, cara, é esse momento que você segura a mochila, joga e você cai no córrego. Você salva o livro, caramba, né? Regaçou meu livro. Hoje ele está custando, esse livro que eu já não tenho mais, hoje ele custa R$560. A última vez que eu consultei. Pagar? Ah, não, o cara quebrou tudo, né? Se machucou tudo. Minha esposa não deixou fazer ele pagar. Eu queria. A minha esposa não deixou, droga. Na minha cabeça ele me deve. Na minha cabeça ele me deve, né? E se ele assistir essa aula? Pessoal, lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau e até a nossa próxima aula, se houver próxima aula. Segunda-feira nós temos um compromisso, 15h30 na frente da escola. Tá bom? Fechou? Beijão.